Você ouve agora Terceirona, o seu encontro semanal com todas as informações da Série C do Campeonato Brasileiro. Que beleza! Você ouve a partir de agora a Terceirona. Vamos juntos, meus irmãozinhos e irmãzinhas, para todas as emoções da quarta rodada, que vai chegar pegando fogo, comigo, João e Cícero, e não podia ser diferente. Sejam muito bem-vindos. Ah, belezão, como sempre, muita alegria em abrir mais uma rodada aqui na Terceirona. Essa quarta rodada realmente vai ser incrível demais. O mais legal é observar que os times já estão olhando para essa rodada e encarando as partidas como decisões. Muito bom. Fala, meus amigos. João, belezão, como vocês estão? Isso que o João falou é bem verdade e a gente só está na quarta rodada, igual a Série C não tem. Mas vamos lá, estamos todos empolgados. Então vamos que vamos, chegou a hora da gente olhar as partidas que estão no calendário da quarta rodada. E você vem com a gente fazer uma breve análise e já anotar aí para não perder nenhum jogão. E ainda por causa da situação difícil no sul do país, com chuvas e alagamentos, a CBF e a Federação Gaúcha de Futebol optaram por adiar novamente o jogo do Caxias. Dessa vez, o Grenal do Povo iria enfrentar o Confiança. O Caxias jogaria em casa esta partida. No sábado, dia 11, o Tombense recebe em casa, no Almeidão, às 17 horas, o Sampaio Corrêa. As duas equipes vêm com tudo e estão preparadas para a quarta rodada. Chegou a vez então do ABC receber o Londrina lá no Frasqueirão em Natal. As duas equipes buscam uma vida mais tranquila na competição. Então, temos certeza de um jogo muito disputado. Ferroviário e São José, que aconteceria em Fortaleza, também foi adiado. O Zequinha, que tem sua sede em Porto Alegre, não tem condições nem segurança para se preparar para a partida que foi adiada. E ainda não tem data marcada para este jogo. E abrindo jogos de domingo, lá na Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior paulista, a Ferroviária encara o Náutico. Enquanto a Ferrinha afundou o Floresta pelo placar de 4-1, o Timbu teve um fim de semana de descanso devido ao adiamento da partida contra o Ipiranga. Vai ser um jogão. Jogão também vai ser o CSA e Atlético, lá no Rei Pelé, domingo às 4h30. O time de São João del Rei vem forte, tentando manter seu incrível aproveitamento de 100%. Já o CSA luta e quer parar de oscilar nas suas atuações. Jogo legal de assistir vai ser Remo, que joga em casa lá no Baenão, em Belém do Pará, contra o Floresta. Os dois times vêm de derrota e ocupam a rabeira, a parte de baixo da tabela da Terceirona. Jogo de 6 pontos na Série C. A partida está marcada para 16h30 do domingo, dia 12. Ainda no domingo, o Volta Redonda recebe lá no Raulino de Oliveira, dia 12, às 19 horas, o Botafogo, que vem de vitória por 1-0 sobre o Remo. O Voltaço teve um fim de semana de descanso, já que não jogou devido ao adiamento do seu duelo contra o São José. Apesar de Erechim ser uma das cidades menos afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, a CBF e a Federação Gaúcha, mesmo assim, decidiram cancelar a partida entre Ipiranga e Figueirense. O duelo aconteceria pela quarta rodada na própria cidade de Erechim. E lá em Aparecida de Goiânia, a Aparecidense vai receber o São Bernardo. O duelo fecha a quarta rodada e acontece lá no Batistão, às 20 horas da segunda-feira, dia 13. Vai ser legal demais. Beleza, gente. Fica aí que o programa mais completo sobre a Série C e todas as suas emoções só está começando. Vem comigo e com a nossa equipe nessa edição que está incrível. Aumente o volume, você ouve a partir de agora o Terceirona. Beleza, é isso aí, meus irmãozinhos. Vamos para mais um jogo incrível. Um jogo que promete pegar fogo nessa quarta rodada. As duas equipes precisam afastar de vez o fantasminha do rebaixamento. O Remo é 19º com 3 derrotas em 3 jogos. E o Floresta é o lanterna também com 3 derrotas em 3 jogos. Que jogão a gente pode esperar? É um jogo de 6 pontos esse. Os nervos à flor da pele de todo mundo, meus irmãozinhos. O Remo perdeu pro Botafogo da Paraíba, jogando fora, e cogita inclusive mudar o mando do estádio para um outro local, próximo ou lá em Belém mesmo. O objetivo é tornar o duelo mais neutro. O Leão tem medo que a torcida pese contra nesse momento de descontentamento. E o Floresta tomou 4-1 da Ferroviária, que aproveitou o fator numérico para fazer saldo de gols. Com isso, as duas equipes observam todo mundo lá de baixo. Chegou a hora de mudar as coisas, não tem jeito. E a derrota do Floresta teve consequências. O Lobo achou melhor demitir o técnico Felipe Surian nesta curta passagem pelo Verdão. Um aproveitamento muito ruim, um saldo de gols negativos de -5 e a lanterna da competição.
No lado do Remo, o time ainda não mostrou a que veio. E o que mais assusta é que no último jogo contra o Botafogo, o Leão Azulino em nenhum momento ameaçou a defesa do Belo. Não criou, não finalizou, não incomodou o adversário. Uma fase complicada para essas duas equipes e que, por outro lado, nos traz um possível bom jogo nessa quarta rodada. Beleza, gente. Agora é hora de falar do Lobo da Vila Manuel Sátiro. É hora de falar do Floresta, um dos times cearenses que não está nada bem na competição. E a prova disso é que ocupa a lanterna na Série C, com um saldo negativo de 5 gols. São 3 jogos e 3 derrotas, a última pela terceira rodada para a Ferroviária de Araraquara, 4-1 para a Ferrinha, que jogou boa parte do jogo com um homem a mais ainda. E, gente, sempre que eu lembro no Ceará, estado aí que abriga o nosso Floresta, eu penso em um povo que não é só muito engraçado, mas que ajudou, na verdade, definir o gênero da comédia no nosso país, marcando uma era, né? A gente pode falar aqui, por exemplo, de Chico Anísio, que nasceu lá, Renato Aragão e tantos outros comediantes. É um povo que já é engraçado e que tira aí das mazelas da vida o humor que é natural para eles, né? E para não ficar tão preso no passado, hoje em dia também o humor ainda é muito frequentado por cearenses de destaque. Não tem, João? Ah, sem dúvida, Cícero. Podemos falar, por exemplo, da dupla que explodiu no Pânico na TV e na Praça é Nossa, né? A gente tem o Matheus Ceará e o Ceará. A gente tem o Tiririca, o Edmilson Filho, o Max Peterson, enfim. Tem muita gente legal trabalhando no humor e que veio do Ceará. João, eu sempre me divirto com o humor do povo cearense. E hoje em dia, o que mais me diverte é o Falcão. Eu amo as músicas do Falcão, os vídeos do Falcão. Antes da pandemia, o Falcão fazia Falcão na Rede, cara. Aquilo era extraordinário. O que não tá nada engraçado é o futebol no Floresta, né? Um time desorganizado, um time pouco ofensivo, um time que se defende muito mal. Enfim, não tem quase nada de positivo taticamente que dê pra aproveitar no futebol do Verdão. Até me lembra, sabe o quê? O Manaus do ano passado, que também é um time empresa, assim, e que não consegue nem se organizar direito. É uma pena ver isso acontecer. É mais que apenas, é uma pena, né, Belezão? O time do Floresta é um time moroso, burocrático, desanimado, sem vontade de praticar o melhor futebol que a Série C precisa que pratique. E tem ainda o glorioso Diogo Ferreira, que conseguiu ser expulso aos 34 do primeiro tempo. Gente, 34 minutos da primeira etapa. Depois disso, a Ferrinha foi pra cima, massacrou, dominou o jogo e conquistou uma bela vitória. Tudo isso ocasionou a demissão do Felipe Surian, que não é mais o treinador do Floresta. Vamos ouvir então o nosso jornalista que acompanha de perto todas as informações do Floresta, o nosso Lobo da Vila. Tércio, a situação da equipe não tá nada boa na Série C. Mais um jogo, mais uma derrota. Mas o que a gente queria aqui é bater um papo e discutir sobre essa derrota em larga escala que o Verdão sofreu jogando em casa, hein? Fala, Tércio! Na noite do último sábado, o Floresta foi goleado pela equipe da Ferroviária jogando em casa no estádio Presidente Vargas em jogo válido pela terceira rodada da Série C do Brasileiro. Os comandados de Felipe Surian foram massacrados em campo em uma performance extremamente qualificada da equipe paulista e um desempenho muito abaixo do Verdão da Vila Manuel Sátiro, que agora afunda no Z4, estando com a última colocação na tabela de classificação. O Floresta teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo e ficou atrás no placar durante toda a partida, marcando apenas um gol por meio do atacante Romarinho em cobrança de pênalti. No dia seguinte, após o resultado negativo, o Floresta anunciou a demissão do treinador Felipe Surian, que não permanecerá no cargo para o restante da campanha. Tércio, eu não sei se o time vai ficar com gente pra segunda fase não, viu? É o pior nesse campeonato, não dá muita chance pra ficar trocando de técnico toda hora. O trabalho do professor, o novo técnico que vai chegar, tem que se encaixar. 2 rodadas de adaptação em um campeonato que só tem turno, não significa pro Floresta fugir ou ser rebaixado. É voltar pra loucura que é a Série D. E vale lembrar que, pro bem ou pro mal, o Floresta não tem torcida. Então só pode contar com ele mesmo pra sobressair contra o adversário. E esse lance de não ter torcida é meio complicado. Quando a gente fala isso, na verdade, a gente quer dizer que o time tem uma história curta no futebol. E ainda não tem números, né, que consigam abalar o adversário quando se trata ali de pôr pressão. Mas por outro lado, pelo menos também não tem ninguém pra pegar no pé quando o time tá mal. Isso às vezes é bom, mas não muda o fato de que se desse jeito pouco importa ter torcida ou não, afinal, o futebol também não tem aparecido. Quando a diretoria opta em demitir o técnico, é o processo mais rápido de acabar com uma crise no elenco. Mas vamos ver agora com o novo treinador se o Floresta consegue se reerguer e tomar um caminho melhor na Série C 2024.
Apesar que nós que já estamos acompanhando o Floresta há um bom tempo, a gente acha que o Floresta não deve mudar muito o que está acontecendo com ele até agora. O Floresta deve sofrer muito nessa competição e provavelmente deve ser um dos candidatos à Série D do ano que vem. Meus queridos, o Terço também trouxe aqui pra gente um personagem muito interessante que vai contar como ele se sentiu em mais uma derrota. A terceira seguida do Floresta, que dessa vez jogou em casa. O nome dele é Guido Nobre. Fala aí, torcedor! Realmente a gente esperava um resultado, lógico, pelo menos um empate do Floresta, tá? E com algumas atitudes, creio que injustas, né? A começar pela expulsão do nosso atleta aqui do Floresta, então a coisa ficou desproporcional. A gente vislumbrava, pelo menos depois do primeiro gol que o Floresta fez, né? O único gol, aliás, que tivesse condições de empatar. Mas agora a situação está um pouco difícil. A gente tem que torcer para que pelo menos o Floresta permaneça, né? A condição física, creio que não está a ideal para o time do Floresta. Eu acho que a diretoria tem que repensar nisso daí, né? Não vamos só aqui crucificar o treinador, nem os jogadores. A gente sabe que a equipe da Ferroviária é uma grande equipe e já esteve na elite do futebol paulista, né? Com grandes jogadores, um bom elenco. Mas o que se há de fazer é torcer para que nas próximas partidas o Floresta possa pelo menos mostrar aquele futebol bonito que já teve em anos anteriores, né? Em outras competições, ok? Legal ouvir um torcedor que é realista, né? Sabe que a luta do Floresta é pra permanecer na Série C. E fez um panorama mesmo, até da condição física dos atletas. E o que sobra mesmo, gente, é torcer. Mais sorte que seja um caminho de retomada pro Lobo. Beleza, gente. Vamos falar agora do Remo. O time de Belém do Pará, que ainda não conseguiu uma vitória sequer na Série C e segue a apenas uma derrota de igualar o nível da campanha em 2023, onde a empolgação da temporada se transformou numa corrida contra o rebaixamento. Foram 4 derrotas nas 4 primeiras rodadas da Terceirona. Tem torcedor fechando o olho pra não ver o mesmo filme. Belezão. E apesar da situação do Remo estar bem ruim, é sempre legal mostrar um pouco da cultura de um modo geral que cerca esses times, né? As cidades, regiões que esses times vivem e representam o Brasil de uma maneira muito real. E para você que escuta a Terceirona e vai para Belém, a gente aqui quer mostrar para você um lugar que você tem que passar. Eu tô falando do mercado de rua Ver o Peso. Quem que aí não gosta de uma feirinha de rua, né não, Cícero? João, pode até parecer coisa de gente velha, mas não tem nada melhor que sair de casa, ir pra feira, pedir um pastel, um caldinho de cana, encontrar os amigos, falar de futebol, falar da Série C, a Terceirona e voltar pra casa com a sacola lotada, cheia de frutinha gostosa. É bom demais, João. Ô Cícero, mas esse negócio de feira não é coisa de velho não. Eu e o patrão aqui, a gente também sempre vai aqui na feira da nossa cidade. Mas falando do mercado, a atividade comercial na região existe desde o século XVII. Os produtos mais vendidos no mercado são o pescado, o açaí e o hortifruti. Uma pesquisa do Diese dá conta que são vendidas no mercado cerca de 30 toneladas de hortaliças por mês, 30 toneladas de açaí por ano e até 15 toneladas de pescado por dia. Olha que loucura! Que beleza, hein, João? Esses peixes aí, ó, me dá até água na boca, viu? É muito fresco. E é peixe de rio, né? Peixe de rio de verdade é uma delícia. Mas vamos voltar lá pro Clube do Remo, né, gente? E falar agora dessa amarga derrota que decretou de vez essa má fase deles. A terceira derrota seguida em 3 jogos assusta demais o torcedor do Leão. E mais, o desempenho em campo não dá sinais que vai ficar melhor, não. Aqui vai uma comparação meio besta, mas o fantasma da campanha do ano passado já está rondando lá o CT do Remo, arrastando correntes e assustando os torcedores do Remo. Mas veja bem, o Remo vai jogar 9 partidas em casa e 10 fora de casa nessa fase inicial, sendo que uma dessas 9 partidas como mandante, ele já desperdiçou uma que ele perdeu em casa, vocês se recordam, não é? Agora então é hora de falar com o nosso amigo Tilon, que cobre pra gente o Clube do Remo. O Tilon tá cobrindo de perto esse mau momento do Leão e trazendo todas as histórias de como a equipe vem tentando sair dessa situação toda, que iguala o ruim desempenho do ano passado e preocupa todo mundo, né, Tilon? Fala aí!
Ainda não foi dessa vez que o clube do Remo conseguiu seus primeiros pontos na Série C desse ano. Jogando em João Pessoa, o Leão Azul perdeu de 1-0 pro Botafogo da Paraíba. Gol de Pipico, centroavante que defendeu o Paysandu, o maior rival do Leão Azul. Foi a pior apresentação do time azulino na competição até aqui. Não acertou nada, não criou nada e em nenhum momento ameaçou a defesa do Belo. Para piorar, deu um gol de graça num erro de saída de bola. Para melhorar, o clube do Remo vai ter que provavelmente meter a mão no bolso, fazer contratações e também fazer dispensas dentro do elenco. É, muito engraçado, né? Sempre é culpa do técnico nesse momento. E nesse material aí que o nosso querido Tilon produziu pra gente depois do jogo, ele conseguiu observar que o professor Gustavo Morinigo começa a ter sua permanência contestada por uma parte significativa da torcida. Aí caiu sempre naquela, né? Se trocar o técnico, a coisa vai mudar ou não? Porque na maioria das vezes o time troca 3, 4 vezes e acaba caindo, né? Porque na verdade é uma desorganização administrativa, não é só o técnico. E o que eu acho que mais assusta a torcida, eu acho, é que o alvinegro paraibano nem precisou se esforçar muito para se manter entre os líderes da terceirona, jogando de fato apenas no primeiro tempo. Foi assim que aos 28 minutos, o Botafogo pressionou a saída de bola remista até que Thalisson tomasse a bola e cruzasse para Pipico, olha ele aí, escorar para dentro da área para fazer o único gol da partida. É isso, o jogo poderia ter acabado no primeiro tempo. O Botafogo cozinhou o jogo, o Remo não teve força para reagir, não teve criatividade e não levou perigo ao adversário. A partida seguiu sem graça, mas foi bom para o alvinegro, para o Belo, que saiu do jogo com 3 pontos e dentro do G8, que o ranqueia para a classificação da segunda fase. Cícero, vamos então chamar ele, que já vem levantando suspeitas sobre a qualidade do seu trabalho. O professor Gustavo Morinigo, que vê cada vez mais o cerco fechar no seu entorno, né? E pode ser aí mais um dos técnicos que não vão acabar no comando das equipes até a 19ª rodada. Quem traz esse bate-papo, é claro, é o Tilon, nosso jornalista especializado na cobertura do Clube do Remo. Vamos ouvir aí o irritado portunhol do professor. Buenas noches, sí, la verdad es que estamos muy chateados en ese momento. Es increíble cómo estamos perdiendo los juegos con falta de actitud de algunos jugadores y errores que lastimosamente están aconteciendo y tienen repercusión en el resultado. Estamos haciendo todo lo que podemos, estamos, como você falou, modificando piezas, modificando estructura, fortaleciendo algunos sectores, más ainda no estamos rindiendo como se merece, como fue a comienzo de nuestro ejercicio aquí, que el time daba una seguridad un poco mayor y era un poco más peligroso. Hoy estamos careciendo de esas dos funciones muy importantes para el time. É, professor, melhor sorte no jogo contra o Floresta, viu? Mas seriamente, olhando o time, a história, o trabalho do Remo, não me parece que não seja o favorito na próxima partida contra o Verdão. Fica só o registro, mas reforçando o mau futebol que a equipe apresentou no último jogo. É um começo de temporada muito complicado, muito ruim mesmo. Beleza, gente, ó, chegou a hora. É Remo e Floresta em partida emocionante que acontece no próximo domingo, dia 12, lá no Baianão, em Belém do Pará. Com horário marcado para as 17 horas, é o duelo dos desesperados. Quem vencer derruba de vez a outra equipe na zona de rebaixamento e vai ser incrível, vale a pena. É isso aí, belezão. As duas equipes têm exatamente a mesma campanha. Isso torna essa partida ainda mais doida. São 3 jogos e 3 derrotas. A única coisa que coloca o Lanterna Floresta na última posição em relação ao Remo é o saldo de gols. O Remo tem 4 gols negativos e o Floresta tem 5. Qualquer uma das equipes que vencer pode disparar na tabela e alcançar até a 12ª posição de maneira temporária, é claro. É, João. E a gente falou muito da saída do Felipe Suriano da equipe do Floresta e esquecemos de falar da chegada do Marcelo Cabo para a equipe do Floresta. É uma ciranda aí de treinadores da Série C. Mas a gente está acreditando aqui que o Marcelo Cabo vai conseguir melhorar um pouco o desempenho do Floresta e o Floresta suba na competição e suba na classificação. Vamos aguardar o que vai acontecer com a equipe do Floresta. Agora então eu vou querer ouvir o Tércio Brilhante. Ele é o nosso setorista que cobre o time do Floresta aqui na Terceirona. E foi ele também quem atualizou a gente, informando dessa chegada do Marcelo Cabo ao comando do Lobo. Tércio, fala com a gente como estão as coisas aí no Ceará depois dessa troca do comando e como você espera que o time reaja nessa partida que é vital até para permanência na Série C.
Fala galera, como vocês falaram, o Floresta trocou de comando, demitiu o treinador Felipe Surian, que esteve à frente do clube durante a disputa do Campeonato Cearense e nessas primeiras rodadas da Série C, e prontamente contratou Marcelo Cabo, que vem de trabalho no ABC, vem de trabalho no CSA, trabalhos não muito positivos, mas que é um técnico com lastro já de competições nacionais, que já comandou o Vasco da Gama, já comandou o Ceará, Atlético Goianiense, e a diretoria do clube pretende, com essa mudança, tentar impor um choque no time para buscar começar a pontuar nessa Série C, porque já se passaram 3 rodadas e a equipe não conseguiu um ponto sequer, até apresentou um futebol razoável nas primeiras 2 rodadas, o que é o que vinha sustentando o trabalho de Surian, mesmo após um cearense um pouco decepcionante. Porém, nessa terceira, diante da Ferroviária, a equipe acabou sendo massacrada, né, goleada de forma acachapante, e com essa troca no comando, Marcelo Cabo pode ser a solução para conseguir um encaixe no time para buscar essa permanência. Ele será apresentado agora na quinta-feira e já comandou o primeiro treino à frente do time nessa terça. Coisa maluca essa, né? Quer dizer que lá no ABC o problema era o Marcelo Cabo. E aqui no Floresta era o Felipe. A diretoria olhou pro Marcelo Cabo, viu nele a luz que pode guiar esse time rumo à fuga da Série D. Bem, olha, gente, não me parece a melhor das escolhas, não. É como o Cícero aqui sempre fala. É mais fácil trocar uma pessoa só do que 22 jogadores. Mas o que me parece uma troca no desespero, sem fundamentação nenhuma, é que é só uma dança das cadeiras. Belezão. O que o Floresta tem que entender é que esse é o jogo mais importante do ano. Floresta tem que jogar bem, no mínimo levar um empate para casa. Por outro lado, o Remo está com a mesma ideia. É o jogo mais importante do ano. O Remo tem que ganhar. Ambas equipes estão muito mal na classificação. E aí, João, será que o time de Belém sai dessa? Olha, o futebol não tem mostrado isso, né? Mas é um time que tem muita torcida. Foi o que fez a diferença no passado e se a coisa não voltar a correr bem, é o que vai ter que acontecer esse ano. Mas vamos ouvir, quem sabe, tudo do Leão? Quero ouvir o Tilon Maués, nosso jornalista que acompanha a equipe de Belém do Pará e vai nos dizer as últimas antes dessa partida que vale a vida na Série C. Definitivamente, o clube do Remo começou com o pé esquerdo a terceirona desse ano. São 3 derrotas nas 3 primeiras rodadas e só não é a lanterna porque o Floresta consegue ser pior. E é justamente o próximo confronto da 4ª rodada aqui em Belém. Clube do Remo e Floresta, duelo dos piores times da competição. Se antes a torcida já cobrava uma lista de dispensa de jogadores, agora ela já começa a olhar torto para o técnico Gustavo Morínigo, pensando numa substituição de comando. Morínigo falou após o jogo, após a derrota de 1-0 para o Botafogo em João Pessoa. Admitiu que o time não vem dando certo, não ter conseguido o encaixe que queria e repensa em mudanças. Tilon, valeu pela sua mensagem, é muito legal mesmo. A gente acredita que vai ser um duelo emocionante mesmo, apesar de não ter bons motivos pra isso, né? Vamos ficar ligado aqui nessa partida, que ela vai rolar no domingo lá no Baenão. E vem com a gente pra empurrar o Leão ou o Verdão rumo aos primeiros 3 pontos. Beleza. É hora de eu, Cícero e João batermos aquele papo de sempre e trazer pra vocês como está o campeonato. Quais foram os jogos que fecharam a terceira rodada? Quais são os jogos que vão compor a 4ª? E como a tabela de classificação está nesse exato momento? Então, gente, vamos falar agora da terceira rodada e puxar juntos na memória como foram as partidas da última semana. Afinal, tem muito time que quer esquecer o que aconteceu na última rodada e garantir os preciosos 3 pontos na próxima. Vamos nessa! Mirando o topo da tabela, o Confiança recebeu o Tombense em Aracaju, mas foi derrotado pela equipe mineira por 2-0. Já o Náutico e Ipiranga tiveram sua partida adiada. A preocupação muito grande em segurança e locomoção dos envolvidos na organização fez com que fosse adiado a partida, já que o Rio Grande do Sul passa por uma situação muito difícil momentaneamente. E jogando em Fortaleza, no Presidente Vargas, o Floresta foi massacrado pela Ferroviária de Araraquara. Foi 4-1 e poderia ter sido mais. A Locomotiva aproveitou a vantagem numérica e empurrou o Verdão para a lanterna da competição. E uma partida adiada e ainda sem data para acontecer foi o confronto entre São José e Volta Redonda, que aconteceria no Paço da Areia. A equipe de Porto Alegre também não tem condições nem segurança para se preparar para a partida devido à alta do rio Guaíba. Força lá para os amigos do Sul. Já o Figueira recebeu o Aparecidense em Florianópolis e levou a melhor. Ganhou de 2-0 em uma bela atuação que trouxe tranquilidade para a equipe. O Aparecidense tem uma derrota, uma vitória e um empate até agora. O Botafogo da Paraíba recebeu o Remo, lá em João Pessoa, e pelo placar de 1-0, empurrou o Leão Azul lá pro fundo da tabela. O clube do Remo só não é lanterna da competição por causa de um gol negativo a menos que o Floresta. Situação muito complicada.
Também adiado foi o jogo entre Sampaio Corrêa e Caxias. O time do Sul também não se encontrava em condições de realizar a partida, que ainda não tem data prevista pela CBF para acontecer. Esse jogo foi legal demais. O técnico do ABC de Natal, que estava estreando, preparou a equipe para enfrentar o Atlético de igual para igual, obviamente defendendo um pouco mais. Mas o Atlético insistiu e no finalzinho, nos acréscimos, conseguiu fazer o gol da vitória, mantendo a invencibilidade na competição. Foi um passeio no 1º de maio. O São Bernardo passou o carro no Ferroviário do Ceará. 5-0 fora o baile. O Luiz Felipe meteu um hat-trick e agora encosta na briga pela artilharia com o Kaique, que tem 3, e Jonatas com 4. Assim o Bernô vai pra Série B, hein? E jogando em casa de novo, o Londrina não conseguiu vencer. E pior, quase que perde pro CSA em pleno estádio do Café. O jogo foi 2-2. O Leque correu atrás do empate por 2 vezes e empatou só nos acréscimos do segundo tempo. Gente, antes da gente entrar pro mundo do futebol, chegou aquela hora que a gente vai sair um pouco desse tema e falar de alguma coisa desse Brasil de meu Deus. Mas sempre com foco nas localidades e fatos próximos de onde os nossos times jogam. Não é, João? Combinado, belezão? Então vamos levar nossos ouvintes para um lugar que eu gosto muito de falar, que é Londrina. Sei que o Belezão também tem um carinho por lá. Gente, eu gosto de falar de Londrina porque essa cidade é cheia de umas histórias malucas. E quando eu digo maluco, é maluco de verdade. Se eu contar pra você, Cícero, que a máfia japonesa já tentou criar raízes em Londrina, você não vai acreditar que isso é verdade, não é? A Yakuza, aquela máfia japonesa dos jogos de videogame, João? Não acredito. Eu não tô pra brincadeira, não. O Yamaguchi Gumo é o maior clã da máfia japonesa. A organização, que foi criada em 1915, em 2017, contava com cerca de 40 mil membros. E o pior, um dos líderes dessa organização morou em Londrina, no ano de 1994. Mais especificamente, no bairro Bela Suíça, segundo o livro O Século do Crime, dos jornalistas Cláudio Tognoli e José Arbex. O líder se chamava Hitoshi Tanabe e a intenção dele era criar um centro de treinamento de futebol para servir de fachada para os esquemas da máfia. Parece coisa de filme. Nossa, que loucura, hein, João? Em 1994 eu morava em Londrina, viu? Mas eu não tinha maturidade pra entender o que tava acontecendo no mundo, não. Mas que maluquice, hein? Mas, meus irmãozinhos, agora chegou a hora da gente falar de como ficou a tabela depois dessa rodada excelente que tivemos entre sábado e segunda. Já estamos começando a ver onde cada time deve ficar ali na tabela de classificação. João, você me ajuda nisso aqui? Opa, chamou, tamo aqui. E com os jogos da última rodada terminados, com exceção aos times do Sul e seus adversários que não jogaram, os outros times todos têm 3 partidas completas. E abrindo o pelotão de cima, temos, é claro, o Atlético, que lidera com 9 pontos. Na sequência, São Bernardo, que entrou de vez para a competição depois de golear o Ferroviário do Ceará. E, inclusive, já possui o maior número de gols feitos na competição. São 10, não é, Cícero? É isso aí, João. E para fechar esse grupo de destaque com 7 pontos e ocupando 3ª e 4ª colocação estão Figueirense e Botafogo da Paraíba. O Figueira garantiu a posição passando por cima do Aparecidense por 2-0. Já o Botafogo da Paraíba fez 1-0 no Remo, que garantiu os 3 pontos. Então chegou a hora de olhar pra baixo, onde a briga é mais feia, né? E quem abre a zona da degola é o Ferroviário do Ceará, que depois da derrota por 5-0 pro São Bernardo, foi empurrado para a 17ª colocação. Em 18º vem o São José, que além de ter perdido os 2 primeiros jogos, teve a sua partida adiada devido à inundação que atingiu o estado do Rio Grande do Sul e a cidade de Porto Alegre. E, na sequência, vem o Remo, em 19º, e o Floresta em 20º. E como a gente já disse aqui, os 2 times têm uma campanha idêntica e seus posicionamentos são definidos apenas pelo saldo de gol negativo. É triste demais, gente. Vixe, é uma briga realmente desesperadora. Mas eu queria agora falar para vocês sobre um fato curioso da nossa Série C. Nesta edição da competição, nós temos um encontro de times muito interessantes. Um deles é o time que mais participou da Série C e está acostumado com a competição, que é o Confiança, e o outro é o Botafogo da Paraíba, o time com maior sequência entre as participações. Esses sabem de tudo da Série C, né, João? É isso, belezão? O Confiança, que também é conhecido como Dragão Proletário, é um dos maiores clubes do seu estado, além de tradicional no Nordeste brasileiro, é claro. O clube vai para sua 22ª participação
na Terceirona, na terceira divisão. E novamente vai atrás de um acesso para a Série B. A última vez foi em 2019. De 2022 para cá, o clube disputa a Série C e vive essa sequência. Por falar em sequência, é justamente o segundo clube que participou mais vezes da história do torneio e que vive a maior sequência atual sem sair da Série C. O Botafogo da Paraíba, também tradicional no Nordeste, é o maior campeão paraibano e vai para sua 20ª participação na Terceirona. É realmente legal demais observar o Belo e o Dragão do Bairro Industrial na disputa deste ano. Bem, gente, mas agora é hora de falar da quarta rodada. Vamos falar da próxima, a rodada crucial para muitos times que buscam sua reabilitação. Mas também é para as equipes que estão bem na tabela e querem lá se manter. Vamos então aos jogos. Cicerijão, o que vocês mandam? Gente, ainda por causa da situação difícil no sul do país, com as chuvas e alagamentos, a CBF e a Federação Gaúcha de Futebol optaram por adiar novamente o jogo do Caxias. Dessa vez, o Grenal do Povo iria enfrentar o Confiança, né? O Caxias jogaria em casa. É no Almeidão, sábado, dia 11, que a Tombense recebe o Sampaio Corrêa. Horário marcado para o início, 17 horas. Prestem atenção, 17 horas. Um jogão que você não pode perder. E tem também o ABC e o Londrina. A partida está marcada para acontecer lá no Frasqueirão, também sábado, dia 11, às 7h30. E essas duas equipes precisam de consistência se querem buscar algo mais na competição. Vai ser legal assistir os dois times se recuperando. Ferroviário e São José, que também aconteceria em Fortaleza, também foi adiado. O Zequinha, que tem sua sede em Porto Alegre, não tem condições e nem segurança para se preparar para a partida que foi adiada e ainda não tem data marcada. Então vamos lá para Araraquara, vamos lá para a Fonte Luminosa, pertinho da casa do João, para o duelo entre Ferroviário e Náutico, que acontece na Fonte Luminosa, domingo, dia 12, às 16h30. A Ferroviária vem embalada depois da vitória contra o Floresta. E o Náutico teve sua partida adiada, vem inteiro, teve muito tempo para treinar. Vai ser legal demais. O confronto agora é o CSA e o Atlético. A partida está marcada lá para o Rei Pelé, domingo, dia 12, às 4h30. Será que vai ser dessa vez que o time de São João del Rei perde os 100% de aproveitamento? Esse jogo vai ser complicado, hein, gente? O Remo recebe em Belém do Pará o Floresta, domingo, dia 12, às 19h. As duas equipes têm a mesma campanha, 3 jogos e 3 derrotas. O que coloca o Floresta na lanterna e o Remo na vice-lanterna é apenas a diferença de um gol negativo, 5-4. Vai ser emocionante ver esses dois times dando um passo rumo à salvação ou aí, né, se agarrando e caindo juntos. O Volta Redonda recebe no Raulinho de Oliveira o Botafogo da Paraíba. Esse jogo está marcado para domingo, dia 12, às 19h. O Voltaço está muito bem, 100% na competição. Enfrenta o Belo, que também vem de vitória. Receita para um ótimo jogo. Apesar de Erechim ser uma das cidades menos afetadas pelas chuvas e as cheias, a CBF e a Federação Gaúcha, mesmo assim, decidiram cancelar a partida entre Ipiranga e Figueirense. O duelo aconteceria pela 4ª rodada na própria cidade de Erechim. Apesar do segundo jogo cancelado, o Ipiranga ainda se mantém na 5ª posição da tabela. E depois de massacrar o Ferroviário do Ceará por 5-0, é hora do São Bernardo ir para Aparecida de Goiânia enfrentar a Aparecidense na partida de encerramento da 4ª rodada. É segunda, dia 13, às 20h, no Batistão. Essa foi a nossa visão geral de como a Série C chega para os jogos da 4ª rodada. Mas a gente não pode terminar esse bloco, gente, sem pedir para vocês a nos ajudarem e ajudarem o Rio Grande do Sul, a população que está sofrendo muito lá. A gente tem medo que as pessoas caiam em golpes ou caiam em fake news, então a gente quer indicar para vocês o canal oficial do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que está fazendo o recolhimento disso através de uma chave Pix, que está nos nossos sites, nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas, que assim é o sosenchentes.rs.gov.br. E no nosso site, terceirona.com, e no Terceirona Oficial das redes sociais, vocês encontram o número da chave Pix do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos lá, que a gente ainda tem muito programa para hoje. O esquenta para a próxima rodada só começou. Vamos agora, gente, para os destaques da 3ª rodada da Série C. Nós separamos 3 destaques para vocês. Vamos falar primeiro do elevado número de gols da Série C. Pois tem gol demais, tem muito mais que em outros campeonatos. E nós queremos mostrar para vocês também como isso reflete na briga pela artilharia do campeonato
E como a falta de gols também tem consequências muito ruins. A queda dos treinadores que não têm resultados positivos para suas equipes e para sua torcida é uma delas. Belezão, foi mais uma rodada cheia de gols. Em 7 jogos foram nada menos que 20 gols. É muito gol. Nessa rodada, o São Bernardo mesmo fez 5 no Ferroviário. É a maior goleada da Terceirona até agora. Sem esquecermos, é claro, que o Atlético goleou por 4-0 o Caxias e o Ipiranga, que derrubou Londrina por 4-0 também. João, se tem de um lado um campeonato com Vinícius Júnior, Rodrigo, Lewandowski, Griezmann, vários craques mais caros do mundo. E do outro lado você tem um campeonato com Jonatas, Pipico, Silvinho e Alisson. Me diz aí, em qual campeonato sai mais gol? Ah, belezão, é aqui na nossa Terceirona. E só pra vocês terem uma ideia, a média da Série C até agora é de 2,92 gols. Lá no Espanhol, a média é só 2,61. Belezão? Na Série A do Brasileirão, hein? Com todos os times grandes do país, a média de gols é de 2,40. São 108 gols em 45 jogos. Muito menor que na nossa Terceirona, que tá demais. Na Terceirona já foram 79 gols em 27 jogos. Se a Terceirona tivesse 45 jogos, como na Série A, já seriam 131 gols. 23 gols a mais. Uma alegria para quem gosta de futebol. É muito gol mesmo, João. É por isso que a gente é apaixonado pela nossa Série C. Quando a gente fala que aqui os jogos são fantásticos, a gente não tá exagerando. O campeonato aqui, nenhum do Brasil tem tanto gol. Cícero, meu amigo, agora vem explicar pra gente por que você acha que sai tanto gol na Série C. Belezão, eu acho que tem muito gol porque os times jogam para ganhar mesmo. São poucos times que jogam atrás fechadinho, a maioria joga para ganhar. E o pelotão de frente do campeonato, os que estão liderando a competição, esses estão com mais facilidade para fazer gols, porque, de uma certa forma, o ataque está muito mais forte do que algumas defesas dos times que estão na rabeira do campeonato na lanterna. É isso que está acontecendo. Mas vamos ver, todo mundo tem chance de vencer uma partida ainda, o campeonato está só começando. A Série C tem muita qualidade, é show de bola mesmo, meus irmãozinhos. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que a falta de gol também tem consequências. E a mais cruel delas é que os técnicos não conseguem manter suas posições sem boas campanhas. Por isso que agora a gente vai criar aqui um novo quadro no nosso programa, que é mostrar para vocês a quantidade de técnicos que serão demitidos durante todo o campeonato. Vamos chamar de demitômetro. E a gente vai medir a demissão de técnicos na Terceirona. E, belezão, para abrir esse nosso quadro, nessa rodada, só nessa, a gente teve mais 2 mudanças. Já são 4 em 3 rodadas. E 2 times de Fortaleza resolveram trocar de uma vez só. O Floresta e o Ferroviário. No Verdão, o Felipe Surian deixou o Lobo após a goleada sofrida no Presidente Vargas para a Ferroviária de São Paulo. Para o seu lugar, o comando já contratou o técnico Marcelo Cabo. A passagem do Felipe Surian pelo Floresta foi bem curiosa, porque ele chegou em outubro do ano passado, quando o Verdão já tinha encerrado sua participação na Terceirona. Aí ele disputou o Estadual, a Copa do Nordeste e essas 3 rodadas da Série C 2024. Foram só 10 jogos no seu comando, dos quais ele conseguiu ganhar 3 partidas, empatou 1 e perdeu 6. Como a gente já disse antes, né, para o lugar do Surian chegou o Marcelo Cabo. Acho que todos vocês se lembram que o Cabo era técnico do ABC nas 2 primeiras rodadas. Ele saiu depois de uma derrota de 3-0 para o Náutico. Já na rodada seguinte, vai assumir o Floresta. Ele ficou um total de 9 dias fora da Série C. Acho que não deve ter aguentado de saudade, não. João, vamos ver se no Floresta o Marcelo Cabo consegue dar a volta por cima. O Verdão está lá na lanterna, com nenhum ponto. O São José e o Remo também não somaram ponto ainda, mas o saldo do Floresta é o pior dos 3. É verdade. E o outro representante do Ceará, o Ferroviário, também resolveu trocar de treinador na terça de manhã. O Maurício Copertino foi demitido depois de sofrer uma goleada de 5-0 para o São Bernardo. A maior goleada da Terceirona até agora, acreditem. Que coisa, né? O Ferrão foi campeão da Série D no ano passado, com uma campanha maravilhosa. Foi, de fato, o melhor time da competição. Saiu o Paulinho Kobayashi, chegou o Maurício Copertino no começo do ano. Mas, infelizmente, o Tubarão não começou a Terceirona como a gente esperava.
A pressão sobre os treinadores é muito grande na Série C, belezão? Como eu falei antes, a competição passa rápido, são jogos difíceis e quem vem acumulando bons resultados se destaca rapidamente. E quem vem acumulando maus resultados, infelizmente, vai ter que lutar para não cair. Não dá tempo de se recuperar. É por isso que os clubes trocam bastante de técnico durante o começo da competição. É verdade, Cícero, a falta de gols sempre é um problema, mas muito gols é um sucesso. Esse é o nosso último destaque da rodada da Terceirona, que é a briga pela artilharia, que agora esquentou de vez. O Jonathan do Atlético passou em branco nessa rodada e segue com 4 gols. Em 3 rodadas, hein, gente? Vamos lembrar disso. Mas agora vem uma galera com 3 gols atrás dele. É isso mesmo, belezão? O São Bernardo, né, nosso querido Tigre do ABC, tem 2 nomes nessa briga. O Luiz Felipe, que fez 3 na goleada contra o Ferroviário do Ceará, teve uma noite realmente muito mágica. E o outro é o Kaique, o centroavante, que também está mostrando que é matador e chega aos 3 gols. Outro nome com 3 gols na Série C é o Alisson do Figueirense. No ano passado ele estava no Náutico e só fez 1 golzinho. Essa mudança para Floripa tá fazendo um bem danado para ele, porque virou o goleador no Orlando Scarpelli. Dos 3 gols, os 3 foram na casa do Figueira. É, belezão, são 4 ótimos jogadores que estão tirando o sono das defesas adversárias. E essa briga vai aumentar ainda mais. Tem muito jogador bom para entrar nessa disputa. Beleza, meus irmãozinhos. Esses foram os nossos destaques da terceira rodada da Série C. Fiquem de olho nas partidas desse final de semana, porque vem muito mais gol por aí. Que beleza, meus irmãozinhos! Vai ser sem dúvida uma quarta rodada muito emocionante. E você vai poder acompanhar com a gente aqui no Terceirona detalhe a detalhe do que vai acontecer. Ah, belezão, sem dúvida, com isso tudo que a gente falou aqui hoje, a rodada da Terceirona tá no espírito quase de final. As equipes acenderam os alertas e começaram a tentar pôr em prática seus objetivos pessoais. Legal demais. Gente, um abraço e até semana que vem. É isso aí, meus amigos. Hora de voltar para casa, começar a assistir todos os jogos, para que a semana que vem a gente possa trazer mais um programa incrível. Um abraço para todos e a gente se vê. Muito obrigado, meus irmãozinhos, irmãzinhas, Cícero, João, a nossa equipe toda, por mais essa edição incrível do Terceirona. O programa e o portal de notícias mais completo do Brasil sobre a Série C, onde ela é vista de um jeito que não é em lugar nenhum. Continue com a gente nas nossas redes sociais, Terceirona Oficial, e no nosso portal, é claro, terceirona.com. De novo, um grande abraço a todos que nos acompanharam até aqui, um obrigado à nossa super equipe que corre semanalmente para fazer isso acontecer. Nos vemos na próxima semana. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Podacorp e estúdio Bebê Gigante.